Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. Se vocês conseguem me ouvir, coloca um joinha, coloca um ok aqui. Tá bom? Meu nome é Joyce Sinai, para quem está aqui no YouTube. Sejam muito bem-vindos. Para você que já me acompanha aqui no Instagram, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Para você que está chegando agora no YouTube, eu creio que Deus tem uma palavra para o seu coração. E eu queria te fazer um pedido para você me seguir aqui no canal, clica no joinha e também tem um sininho onde você pode estar apertando também para que as próximas notificações você possa receber. Aonde eu creio que todas as quintas-feiras nós estaremos aqui trazendo uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Amém? Então sejam todos muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Então, você que está chegando agora no YouTube, clica no joinha, segue meu canal, para que você possa receber mais notificações. Todas as quintas-feiras, às 23 horas, eu estarei aqui trazendo uma palavra da parte do Senhor. Você que me segue aqui no Instagram, compartilha essa live, convida mais pessoas. Eu creio que Deus tem uma palavra para o nosso coração nessa noite. Se você estiver me ouvindo bem, por favor, coloca aqui nos comentários. Amém? Após essa palavra, nós vamos orar, porque a palavra que Deus tem me dado esses dias é oração. Então, qualquer pergunta, qualquer questionamento, qualquer dúvida, a resposta sempre vai ser oração. Tudo que nós precisamos é de oração. Quando nós temos um altar de oração dentro da nossa casa, na nossa vida, o Senhor, ele responde, o Senhor, ele abre portas, o Senhor provê todas as coisas. Então, é na oração que nós vencemos. Então, o segredo de qualquer coisa na vida de um cristão está na oração. Amém? Então, compartilha essa live, segue o canal, continua aqui comigo, serei breve, em nome de Jesus, mas eu tenho certeza que Deus, ele irá falar conosco nessa noite. Amém? Não sei se vai conseguir, mas vamos orar, fechar os nossos olhos, vamos orar. Enquanto você compartilha aí, convida mais pessoas. Amém? Amado Deus, eterno Pai, nos colocamos diante da Tua presença nesta noite, Jesus, para glorificar e exaltar o Teu nome, dizer o quanto és santo, digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a majestade. Deus, meu coração hoje é grato a Ti pela oportunidade de estarmos aqui reunidos no Teu nome. Deus, que o Senhor traga a esta live pessoas, Senhor, necessitadas, pessoas que realmente precisam de uma resposta, pessoas que realmente têm um sede, fome pela Tua presença, pessoas, Senhor, que o Senhor diz na Tua palavra, vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Traz nessa noite pessoas, Senhor, que está ferido, que está doente, que está enfermo, pessoas que estão fracas e precisa ouvir a Tua voz nessa noite. Pai, usa-me como instrumento nessa noite, para que a Tua palavra possa falar tanto ao meu coração, como ao coração de cada um aqui neste lugar. Deus, em nome de Jesus, que casas sejam visitadas, e aonde a minha voz alcançar, aonde os meus olhos não podem ver, mas o meu coração ele pode alcançar. Vidas sejam cansadas nessa noite, corações sejam cansados por Ti nessa noite. Porque o meu intuito aqui, Senhor, é levar a Tua palavra. O meu intuito aqui é, em nome de Jesus,
que aqueles que já te conhecem sejam fortalecidos na tua presença, e aqueles que não te conhecem, Senhor, tenham a oportunidade de conhecer o teu amor, tenham a oportunidade de fazer uma nova aliança contigo. Deus, tu és o Deus de perto, Deus de longe, Deus onisciente, ó Deus onipresente, e eu creio que o Senhor pode ver e contemplar cada coração aqui. Deus, não foi à toa que você parou nessa live, não foi à toa que você chegou aqui nessa noite, não foi por um acaso. Talvez você recebeu um convite, talvez chegou uma notificação no seu celular, talvez você de repente abriu aqui nessa live, mas eu quero te dizer, você parou aqui no momento certo, na hora certa, no dia certo, o dia que Deus escolheu para falar ao seu coração. Por isso, Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa noite. Traz a revelação da tua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Darley, seja muito bem-vinda. Bernardina, pastora Naide. As outras pessoas eu não vou conseguir ver, tá? Mas sejam todos muito bem-vindos, em nome de Jesus. Mas a palavra que Deus ele colocou no meu coração, eu cheguei agora há pouco da igreja e estava aqui perguntando ao Senhor, qual palavra, Pai? E eu queria trazer hoje sobre Jó. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, se você puder, ou você apenas ouça. Em Jó, capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos. E eu quero ler assim, em Jó, capítulo 1, versículo 1, que vai dizer: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. A palavra do Senhor vai dizer que Jó, ele era um homem temente, um homem sincero, um homem justo diante de Deus. E o mais interessante é que no final Deus vai dizer, a palavra do Senhor vai dizer assim, e se desviava-se do mal. É uma passagem muito conhecida. Quem nunca ouviu falar de Jó? Quem nunca ouviu falar da revelação da palavra, de tudo que Jó passou? Quem nunca ouviu falar? Mas Jó era um homem temente, era um homem sincero de coração, e era um homem que se desviava do mal. Então Jó, ele não procurava andar no mal, ele não procurava, apesar dele ser um homem rico, de muitas posses, bem-sucedido, Jó, apesar das suas riquezas, ele era temente a Deus. Apesar das bênçãos que ele possuía, ele era temente a Deus, ele era sincero a Deus, ele honrava a Deus. Mas a palavra do Senhor vai dizer que, por um momento, enquanto os anjos, aquelas pessoas se aproximavam do Senhor, de Deus, a Bíblia vai dizer que Satanás foi no meio delas para falar com Deus. E Deus vai falar para Satanás, dizendo, você viu meu servo Jó, como ele é um homem temente a mim? E ali o diabo começa a falar e dizer, é fácil ser temente ao Senhor, tendo todas as riquezas que ele tem, tendo todos os bens que ele tem. É muito fácil adorar o Senhor e servir a esse Deus quando se tem tudo. Mas será que ele vai continuar temente, honrando a tua palavra quando o mal vier sobre ele? E aí Deus dá uma autorização a Satanás e diz, toca em tudo, menos na alma dele. Toca em tudo, menos na vida de Jó. E a Bíblia vai dizer que um belo dia, Jó está sentado na sua casa, está se alimentando, e a palavra do Senhor vai dizer que veio um servo e disse que somente ele escapou e trazia má notícia. Talvez você que está aqui, talvez entrou aqui por um acaso nessa live, nessa noite. Talvez você chegou aqui e não sabe nem o que é que você está fazendo aqui. Talvez você nunca nem me viu, mas essa live chegou até você. Talvez o seu cativeiro, assim como de Jó, em um piscar de olhos, de uma refeição, da noite para o dia, o cenário da sua vida mudou. Talvez o cenário agora para Jó era notícia ruim em cima de notícia ruim, era notícia ruim em cima de notícia ruim. E antes mesmo de um terminar de falar, a Bíblia vai dizer que outro servo chegava e trazia muito mais notícias para Jó. E para findar, e ainda um dos servos chega e diz, veio um vento forte, derrubou a casa e todos os seus filhos, Jó, morreu. Irmãos,
Se receber notícias sobre a vida financeira já é ruim, receber notícia sobre a perca, sobre o luto, é muito maior. Porque quando nós mexemos nas finanças, nós trabalhamos, nós conquistamos, nós não nos preocupamos tanto, ou nos preocupamos tanto. Mas quando se fala de família, quando se fala de filhos, a dor é muito grande. E ali Jó, em um piscar de olhos, antes de findar uma pequena refeição, Jó recebe tantas notícias ruins. Mas a Bíblia do Senhor, a palavra do Senhor vai dizer que Jó rasgou as suas vestes, se jogou no chão e orou. E ele disse, nu eu voltarei para o meu pai. Nu eu vim ao mundo. Sem nada eu vim ao mundo. E assim eu voltarei para o meu pai. Tudo que eu tenho foi ele que me deu. Jó, ele reconhecia que tudo que ele tinha pertencia a Deus. Tudo que nós temos não nos pertence, mas pertence ao Senhor. Eu não sei se você chegou aqui nessa noite, talvez com muitas riquezas ou poucas, talvez com uma vida boa ou uma vida não tão boa, talvez você chegou aqui nessa noite com a dor do luto que Jó, ele carregava. Talvez você chegou aqui com a dor de um luto que talvez você diga assim, tá difícil, muito difícil suportar a dor do luto, mas Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer, ele te deu e ele tomou, para ele é todas as coisas e ele sabe de todas as coisas. Não adianta você se angustiar, eu sei que a dor da perca é grande, porque eu já perdi. Eu sei que a dor do luto é grande, porque eu também já estive enlutada. Eu sei o que é a dor de perder, porque muitas das vezes nós dizemos assim, você está falando que você não sabe o que é perder, mas eu já perdi. Mas eu reconheço que nada é meu, mas tudo é do Senhor. Tudo que nós temos pertence a Ele. E nós precisamos entender que Deus dá e Ele toma no tempo certo. E a Bíblia vai dizer que ali Jó, em nenhum momento, ele fala contra Deus. Em nenhum momento ele questiona ou começa a brigar com Deus. Não, naquele primeiro momento, não. E a enfermidade veio sobre Jó. Irmãos, tem momentos, parece que a gente está vivendo na nossa vida que parece que só acontece coisa ruim. Tem momentos que parece que, meu Deus, eu estava pensando que as coisas iam fluir, que agora ia dar certo, e começa a vir lutas em cima de lutas, dificuldades em cima de dificuldades. Mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele não perde o controle de nada das nossas vidas. Deus, Ele continua no controle de todas as coisas. Deus, Ele continua no controle das nossas vidas. Deus, Ele continua cuidando de tudo, do início ao fim. E muitas das vezes a primeira coisa que nós questionamos e muitas das coisas que às vezes pessoas que não são cristãs, que talvez estejam aqui nesta noite, começa a se perguntar, meu Deus, o que foi que eu fiz de errado para estar acontecendo tanta coisa ruim, tanta desgraça na minha vida? Meu Deus, qual foi o pecado que eu cometi tão grave para tantas coisas ruins me acontecerem? Mas só que Jó, ele era um homem temente, ele era um homem sincero e ele era um homem que fugia da aparência do mal. Então Deus está dizendo que muitas vezes as tempestades que vêm na nossa vida, as dificuldades que nós enfrentamos, as lutas que nós passamos, nem sempre vai ser por causa do seu pecado. Eu quero te dizer nessa noite, talvez o diabo está colocando na sua mente culpa sobre a sua mente, sobre o seu coração, e você tem carregado essa culpa, esse fardo pesado, dizendo que tudo que está acontecendo é culpa sua. Não, não é culpa sua. Deus, ele quer tirar essa culpa do seu coração e da sua mente, porque Deus está dizendo que ele está no controle de tudo. E tudo que acontece na nossa vida é para que o nome dele seja glorificado. Tudo que acontece na nossa vida é para que o nome do Senhor seja exaltado e reconhecido que ele é o Senhor das nossas vidas. Tem coisas que vai acontecer na nossa vida que muitas pessoas não vão entender, nem você mesmo vai entender. Mas a única coisa que eu e você precisamos ter convicção é que Deus não perde o controle de nada. Meu Deus, é muito forte. Deus, ele não perde o controle da situação.
Pode parecer que está um caos, pode parecer que está uma turbulência insuportável, a dor pode ser grande, o choro pode ser um choro da alma, mas o Senhor está dizendo: eu não perdi o controle, eu não perdi o controle da situação. Acalma o teu coração, porque o que Deus ele traz nessa noite para mim, para você, é dizer: você não tem culpa. Às vezes é só o que nós precisamos ouvir. Às vezes é só o que a nossa alma precisa ouvir. Você não tem culpa. Porque o maior inimigo é a nossa mente. A nossa mente é o nosso maior inimigo, porque a mente ela começa a colocar coisas nos nossos pensamentos, começa a querer oprimir, nos oprimir. Mas em nome de Jesus eu declaro nessa noite que o diabo ele não tem poder sobre a sua mente. Toda opressão, todo peso de culpa sejam anulados da tua vida agora em nome de Jesus. Então o que eu entendo é que nem todo sofrimento ele é castigo. Nem toda luta significa erro ou pecado. Vamos falar um pouco de Jonas? Vamos falar do profeta que diz que é o profeta fujão? Vamos falar um pouco sobre este homem que a Bíblia vai dizer que Deus dá uma ordem a ele para ir para Nínive e ele resolve ir para Tarsis. E a palavra do Senhor vai dizer que naquele momento em que Jonas está indo, em um momento de desobediência, a Bíblia vai dizer que ele entra em uma embarcação qualquer para outro lugar, para outro rumo, para outro caminho. E a Bíblia vai dizer que naquele momento se levanta uma grande tempestade. Então, existem tempestades na nossa vida que é o Senhor que está levantando. Existem momentos difíceis que é o Senhor que está permitindo para que nós possamos voltar para aquilo que Deus quer. Que nós possamos reconhecer que não é sobre a riqueza que ele confiou a nós, não é sobre a ciência que nós carregamos, não é sobre o conhecimento que nós temos, não. Nós precisamos entender que as tempestades que acontecem na nossa vida é para reconhecer que somos fracos, mas somos dependentes de Deus. As tempestades que acontecem na nossa vida, as dificuldades que nós enfrentamos, muitas das vezes é Deus te lembrando: ei, tudo que você tem é dele. A força que você tem vem dele. Porque se ele não fizer, você não pode. Se ele não abrir, você não abre. Não importa. Não importa a sua rede de network. Não importa os seus contatos. Não importa as suas amizades. Não importa as suas alianças. Deus está dizendo nessa noite para mim, para você: ele está no controle da tua vida. Não importa se o seu planejamento bonitinho, mensal, anual, não importa se as tuas estratégias já estão todas no caderno. Deus está dizendo nessa noite que ele cria situações para você entender que não é a sua vontade que prevalece, mas é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. É você entender que o caminho que muitas das vezes nós seguimos, a Bíblia vai dizer que há caminhos para o homem que aos seus olhos parece bom, mas te levará à destruição. Porque eu posso planejar algo diante daquilo que eu vejo. Eu posso propor que isso aqui para mim talvez hoje é bom, amanhã vai ser bom, daqui a 5 dias vai ser bom, daqui a 1 mês vai ser bom, mas daqui a 1 ano não vai ser tão bom assim. Você já parou para pensar que quantas coisas no seu passado você quis viver, ou quantas coisas você desejou e que hoje você fala assim, que não faz mais sentido? Você já parou para pensar quantas vezes você já mudou no meio do caminho de coisas que você tinha certeza que era aquilo que você queria para a sua vida? Você tinha certeza e convicção, não, agora é isso que eu quero, não, agora é isso que eu preciso. E muitas das vezes, no decorrer dos anos, no decorrer da vida, aquilo ali não faz nem tanto sentido mais.
Talvez não era aquilo mesmo que você queria. Sabe quando alguém posta algo no Instagram e seus olhos enchem, a sua boca enche de vontade e você fala, nossa, que coisa deliciosa, nossa, que coisa muito boa, eu preciso experimentar daquilo. Mas, na verdade, quando você chega ao momento de degustar, você descobre que não é tão bom como parece. Meu Deus, Espírito Santo de Deus. Sabe quando você vê algo que postam para você, ou quando as pessoas começam a dizer, faz isso que vai dar certo, não, isso deu certo para mim, vai dar para você também. Sabe quando as pessoas começam a dizer para você que experimenta, porque isso é bom, segue esse caminho, porque por aqui é bom, segue isso aqui, faz dessa forma, porque vai dar certo. Mas o Senhor está dizendo, ei, pare de ouvir tantas pessoas, pare de ouvir tantas vozes, pare de acreditar naquilo que você vê, porque aquilo que você tem visto não é aquilo que Deus quer para a sua vida. Tem um dizer muito antigo que diz, nem tudo que reluz é ouro. Cuidado! Cuidado para você não estar comprando Michelin achando que é ouro. Cuidado com o que você acha que está muito bonito na sua convicção. Cuidado com a sua convicção de que isso é o que você precisa hoje, porque Deus está dizendo, talvez, filha, você esteja precisando hoje, mas amanhã você vai perceber que você só perdeu tempo e se atrasou para aquilo que eu tenho para você adiante. Entenda o que Deus está falando conosco nessa noite. Entenda que Deus está dizendo, abre os teus olhos. Aos seus olhos eu sei, filha. Aos seus olhos eu sei, filho. Parece bom, mas eu não estou neste negócio, diz o Senhor. Mas eu não estou neste negócio, diz o Espírito Santo de Deus. Foge da aparência do mal. Deus, ele continua no controle mesmo no caos. O inimigo só toca aonde Deus permite que ele toca. A tempestade só se levanta até onde eu e você vai suportar, então não se preocupa. Meu Deus, mas isso que me sobreveio é muito difícil para mim, eu não vou mais suportar. Ah, Senhor, talvez você chegou nessa live dizendo, Deus, para mim já deu, eu não aguento mais, eu não suporto mais, não dá mais. Ei, não se preocupa, porque o teu pai, aquele que te criou desde o ventre, aquele que te formou desde o ventre, te separou, te escolheu, ele te diz para ti, eu sei até onde tu suporta. Terceiro, a nossa fé é provada nas dificuldades. Irmãos, a nossa fé ela é provada na dificuldade. Porque quando tudo vai bem, quando a gente tem um recurso, quando a gente tem as condições, quando a gente tem as ferramentas, quando a gente tem tudo, a gente não pratica a nossa fé. Mas diante da dificuldade, a verdadeira fé aparece. A verdadeira fé aparece para entender que tá tudo difícil, não. Mas eu continuo ali crendo. Senhor, eu não vivo pelo que eu vejo, mas eu vivo pelo que eu creio. Eu não me movo pelo que eu vejo, mas eu me movo pelo que eu creio. Ah, Senhor, eu olho diante de mim e vejo caos, eu vejo porta fechada, eu vejo dificuldade. Ah, eu olho, Senhor, diante de mim, eu vejo, Senhor, uma tempestade muito grande. Ah, Senhor, eu olho para diante de mim, eu só vejo luto, só vejo perca, só vejo choro. Ah, Senhor, eu olho para mim, para a minha frente, eu vejo só dificuldade. Mas o Senhor está dizendo, não fique com o que você vê, mas fique com o que você crê, porque a fé ela é provada na dificuldade, a verdadeira fé aparece na dificuldade. Eu estou vendo, Senhor, que a porta, Senhor, está fechada, mas pelos meus olhos da fé eu posso contemplar portas abertas, pelos meus olhos da fé eu posso ver esse diagnóstico sendo mudado, pelos meus olhos da fé eu posso ver, Senhor, meu marido ser transformado, pelos meus olhos da fé eu posso ver, Senhor, a mudança de cativeiro na minha vida, pelos meus olhos da fé, Senhor, assim como Jó teve tantas percas, tanta dor, tanta enfermidade, mas Jó tinha fé firmada em Cristo. Aleluia. Peça ao Senhor para que a sua fé esteja firmada nele. Peça
Peça ao Senhor para que a sua fé seja fortalecida nele. Peça ao Senhor: Deus, fortalece a minha fé em ti, Jesus. Porque a nossa fé ela é provada na dificuldade, mas quando nós não negamos o nome de Cristo, quando nós continuamos com a nossa fé em perseverança, nós alcançamos a misericórdia de Deus, nós alcançamos a bondade de Deus. Perseverai até o fim. Aleluias. O quarto é cuidado com os conselhos errados. A Bíblia vai dizer que Jó, ele começou a ouvir conselhos de seus amigos. Os amigos julgavam. A mulher, aqueles que eram íntimos, aqueles que eram para dar uma palavra de incentivo. Meu Deus, Espírito Santo de Deus. Aquele que é íntimo, aquele que muitas das vezes dorme na mesma cama que você, aquele que come na mesma mesa que você, aquele que está na casa junto com você. Aquela mulher diz: Jó, amaldiçoa este Deus, homem. Você não está vendo o que é que está fazendo com você? A palavra de incentivo que era para vir dos de dentro, dos de perto. A palavra que você precisa é de direção. Aquilo que você queria ouvir com aqueles que estão do seu lado e você não ouve. Deus está dizendo: ei, cuidado com os conselhos que você ouve. Cuidado com aquilo que você tem ouvido. Eu sei que as palavras dele podem vir para ferir, pode vir para magoar. Mas o Senhor está dizendo: ei, não fique com o que ela diz, não fique com o que ele diz. Porque a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Nem todo conselho vem de Deus. Nem toda palavra que você ouve. Cuidado com quem você busca se aconselhar. Cuidado com as palavras que você tem ouvido. Não deixe descer ao seu coração. Porque Jó estava ouvindo no momento de dor, no momento de aflição, no momento de dificuldade, nós estamos mais sensíveis. No momento do luto, nós estamos mais sensíveis, mais quebrantados, então é muito mais fácil. E naquele momento, enquanto ele precisava do abraço da esposa, quando ele precisava que alguém segurasse a sua mão, ele ouviu críticas. Porque muitas das vezes os que estão de perto não vão acreditar na sua fé. Muitos dos que estão de perto não vão acreditar e nem ver Deus na situação que você está vivendo, porque eles não conseguem ver, porque a fé é sua. O Deus que você serve, é você que conhece, é você que tem intimidade, é você que tem comunhão com Cristo. Aquilo que Deus lhe revelou, ele não revelou a outro, e talvez o outro não vai conseguir entender. O outro, ele não vai conseguir entender aquilo que foi revelado a ti. A escama dos olhos dela não tinha caído, ela não tinha entendido. Mas Jó entendia que Deus deu, Deus tomou. Jó, ele entendia o que ele carregava. Jó entendia a fé que ele tinha em Deus era tamanha que mesmo fragilizado, mesmo com dor, ele disse: eu não vou negar o meu Deus. Como a louca fala, tu mulher, talvez tem muitos loucos se levantando contra você. Talvez tem muitos loucos falando para você desistir, para você parar, para você cancelar. Mas Deus está dizendo: ei, continua confiando, porque Ele está no controle de todas as coisas. A Bíblia vai dizer que Jó, chegou um momento que ele começa a questionar, chegou um momento que ele chora, mas em nenhum momento ele nega Jesus. Nenhum momento ele nega Deus. Em nenhum momento ele questiona, ele deixa de servir ao Senhor. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, a palavra do Senhor vai dizer que Jó, ele ora pelos seus amigos. A Bíblia vai dizer que Jó, ele estava em oração. Então, o segredo diante da dificuldade que você está passando, diante da dor que você está enfrentando, é continue orando. Continue orando com dor.
continue orando frustrada, continue orando cansada, continue orando sem vontade de orar, continue orando em frente aos loucos, continue orando em frente àqueles que não entendem o teu chamado, continua orando, continua orando, continua orando, porque a Bíblia vai dizer que enquanto ele orava pelos seus amigos, o cativeiro de Jó foi virado. Enquanto eu continuo buscando ao Senhor, enquanto eu continuo em oração, a qualquer instante, irmãos, isso aqui é muito forte. Olha o que o Espírito Santo de Deus ministra nessa noite. Ei, da mesma forma, da mesma forma que Jó, diante de uma refeição, ele começou a receber as más notícias. A Bíblia vai terminar no capítulo 42 dizendo que o cativeiro de Jó foi mudado. Ei, o de repente de Deus, da mesma forma que começou a chegar notícias ruins, eu quero te dizer que as notícias boas vão chegar. Eu quero declarar e profetizar que assim como nem terminou de falar, as notícias ruins vai chegar, o cativeiro vai mudar e as notícias boas vão chegar. Aleluias! Da mesma forma, o cativeiro de Jó foi mudado. E a Bíblia diz que agora ele viveu um tempo de restauração. Agora Jó, ele começa a viver um tempo de restauração na sua casa. Começa a viver um tempo de restauração com a sua esposa. Começa a viver um tempo de restauração nas suas finanças. Começou a viver um tempo de restauração com seus filhos. Deus começa a restaurar, começa a restituir, começa a devolver tudo aquilo que foi perdido no meio do caminho. Então eu quero te dizer que no meio do processo, no meio da dor, você vai caminhando, mas da noite para o dia o milagre de Deus chega, da noite para o dia Deus muda. Lembra da palavra da semana passada, no tempo oportuno todas as coisas acontecem. Obrigada, Senhor, porque o tempo oportuno é hoje, o tempo oportuno é agora. Desde a live passada Deus está dizendo: espera o tempo oportuno, porque eu vou virar a chave do cativeiro, assim como eu virei o cativeiro de Jó e transformei aquilo que era dor em abundância, aquilo que era perca, em restituição. O Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: se prepara, porque as boas notícias vão chegar. Oh, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Oh, Jesus, obrigada, Senhor! Obrigada, Espírito Santo! Porque nós cremos que as boas notícias estão chegando. A Bíblia vai dizer que as boas notícias chegaram para Jó. E eu quero ler em Jó 42. Vai dizer 42, versículo 10. Vai dizer: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Meu Deus, é muito forte. Irmãos, o que Deus ele tem preparado para nós é muito maior, é o dobro. Aguenta mais um pouco, vale a pena. Eu posso te dizer que vale a pena, aguenta mais um pouco. Aguenta mais um pouco porque vai valer a pena. A Bíblia vai dizer: então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa. Deus está dizendo nessa noite: vai voltar a ter pão na sua casa. Meu Deus. Os que te abandonaram no caminho vão voltar para a mesa. Os amigos, os irmãos, os conhecidos, o Senhor está dizendo: aqueles que se apartaram da mesa, que te abandonaram no meio do caminho, que te deixaram só na hora da dor, vão voltar para a mesa para comer do teu pão, porque Deus vai fazer você prosperar, Deus vai devolver o pão para a mesa. Oh, aleluias! E se condoeram dele, consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado.
Aqueles que abandonaram Jó no meio do caminho tiveram que voltar para consolar Jó. Ai, meu Deus! E olha o que a Bíblia vai dizer. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro. E cada um pendente de ouro. As recompensas virão. Meu Deus! Se você tiver em espírito, você vai entender o que o Espírito Santo de Deus está falando nessa noite. Ei, os amigos voltam agora para a mesa de Jó para comer do pão de Jó, mas não volta de mão vazia. Aqueles que te largaram no meio do caminho não vai voltar de mão vazia, não. Não vai vir só para bater nas suas costas, no seu ombro, só para apertar a sua mão, somente para comer do seu pão, não. Eles vão voltar, mas vão voltar com pendentes de ouro, vão voltar com recompensa para a mesa, vão voltar para ti abençoar, porque Deus vai fazer voltar para te abençoar. Meu Deus, é muito forte, Jesus. Versículo 12 vai dizer: e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó. Não foi o último dia de Jó? Às vezes você está aí achando que, Senhor, se não for hoje eu vou morrer. Talvez você já ouviu essa pregação, alguém dizendo assim, que Deus abençoou o último dia de Jó. Não. Deus abençoou o último estado de Jó. Sabe aquele momento que Deus abençoou, olha, todas as fases, todas as áreas. Deus está dizendo assim, olha, eu vou cuidar de todas as áreas da sua vida. Deus está dizendo assim, olha, eu vou te abençoar de uma tal forma que eu vou abençoar não somente as finanças, não somente a sua comunhão comigo, mas Deus está dizendo assim, eu vou abençoar teu ministério, eu vou abençoar tua casa, eu vou abençoar os teus filhos, eu vou abençoar o teu casamento. Deus está dizendo, eu vou abençoar. E no último estado de Jó, mais do que o primeiro, olha, segura isso aqui, porque Deus está falando com alguém nessa noite. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Meu Deus. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi, 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, o nome da outra Késia, e o nome da terceira Querem-Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Meu Deus, o que Deus vai te dar é muito grande. Persevera até o fim, porque vai valer a pena. Eu sei que talvez você chegou aqui pronta a desistir. Talvez você chegou aqui nessa noite pronta dizendo, eu vou desistir, eu não aguento mais, eu não suporto mais, não dá mais. Mas Deus está dizendo, persevera até o fim, porque a recompensa virá. E depois disto viveu Jó 140 anos e viu seus filhos e os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Você viverá a plenitude da bondade de Deus. Você viverá a totalidade da promessa de Deus. Você viverá em dobro tudo aquilo que Deus já te prometeu. Você vai viver de geração em geração o que Deus vai te dar e o que Deus está preparando para você. Vai vir da primeira, a 2ª geração, dos filhos, dos netos, dos tataranetos. Deus está dizendo aquilo que eu confiei. Se você perseverar na minha palavra até o fim, não desistir. Se você não abrir mão do teu casamento, se você não abrir mão do teu negócio, se você não abrir mão do teu chamado, do teu ministério, Deus está dizendo, confia, persevera, vai adiante, porque eu te honrarei nesta terra, eu te honrarei, e aquilo de honra que Deus quer derramar na sua vida não vai parar em você, vai ser de geração em geração, vai viver aquilo que Deus derramou sobre ti. Aleluias.
Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor para sempre. Santo, santo é o nome do Senhor. Eu quero te dizer nessa noite que após a prova, vem a restauração. Após a dor, vem a alegria. Eu sei que quando nós estamos enfrentando a dor, quando nós estamos enfrentando o luto, nós não conseguimos enxergar a calmaria. Quando nós estamos passando por tempestade, nós olhamos, tentamos, mas nós não vemos terra seca. Quando nós estamos passando por dificuldade, nós não conseguimos ver, porque nós não vemos ninguém do nosso lado. E eu sei que é difícil, porque eu já passei por todos esses estados, todos esses estágios eu já passei. Mas eu posso te provar e te dizer que Deus, ele muda o cativeiro da noite para o dia e muda toda uma história. Deus, ele muda toda a história. E Deus, ele quer mudar a tua história. Deus, ele quer mudar a tua vida. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar pela sua casa nessa noite. Eu quero orar por você que talvez chegou aqui desacreditado. Você que talvez chegou aqui desanimado. Talvez você chegou aqui com sua fé oscilando. Mas eu quero declarar sobre a tua vida nesta noite. Que você seja fortalecido, que a sua fé seja fortalecida em Cristo. Eu quero que você se junte a mim em oração nessa noite. Eu quero que você ore por aqueles que te abandonaram no caminho. Porque a Bíblia vai dizer que no momento que Jó começa a orar por eles, o cativeiro de Jó é mudado. Então há um poder na nossa oração quando nós oramos por aqueles que vêm tentar nos parar. Então eu quero levantar um clamor nessa noite. Soberano Deus e eterno Pai que está no céu. Pai, o Senhor sabe a vida que cada um tem aqui. O Senhor sabe as lutas que cada um aqui tem enfrentado. O Senhor sabe cada vida que aqui está, Jesus. E eu quero te pedir, Senhor, nessa noite, que em nome de Jesus, o Senhor possa visitar lares, o Senhor possa visitar famílias, o Senhor possa visitar esta casa. Deus, nós te pedimos e oramos, Senhor. Nós oramos por pessoas que não acreditam no nosso chamado. Nós oramos, Senhor, por pessoas que têm levantado palavras para nos ferir, para nos magoar, para nos desmotivar. Nós queremos orar, Senhor, por essas pessoas, Senhor, que têm, Senhor, dito que nós devemos retroceder, que nós devemos amaldiçoar este Deus, que nós devemos, Senhor, olhar para trás, mas nós confiamos em Ti e nós queremos colocar essas vidas em Tuas mãos diante do Teu altar nesta noite e te pedir, Pai, tira a venda dos olhos, tira as escamas dos olhos. Talvez essa pessoa ainda não compreendeu, Pai, que tudo é teu, tudo é para ti. Deus, se eu estou passando pela prova, se ela está passando pela dificuldade, talvez por um diagnóstico ruim que recebeu, Senhor, a nós não é a culpa, mas nós carregamos em nós, Pai. Senhor, em nome de Jesus, a certeza e a convicção do que o Senhor está no controle e no comando das nossas vidas. Espírito Santo, nós oramos, Pai, por aquelas pessoas que nós contávamos, mas nos abandonaram na mesa. Senhor, nós te colocamos diante de Ti pessoas, Senhor, que vêm para desanimar, para entristecer o nosso coração, Pai. E nós te pedimos em nome de Jesus que a visão delas sejam abertas, que elas possam entender e compreender, Senhor, que o Senhor é o dono das nossas vidas. Que tudo é para Ti, Senhor, porque Jó, ele disse, bem sei eu, que o Senhor tudo podes e nenhum dos Teus pensamentos podem ser impedidos. Deus, nós cremos e declaramos essa palavra nessa noite, crendo que nada poderá ser impedido. Tudo aquilo que o Senhor pensou ao nosso respeito, tudo aquilo que o Senhor já decretou ao nosso respeito, assim sucederá em nome de Jesus. Nós declaramos, ó Pai, nesta noite que o Senhor mudará cativeiros aqui. Deus, em nome de Jesus, cativeiro de dor, de luto, de perca, de dificuldade, nós declaramos em nome de Jesus cativeiros sendo mudado, vidas sendo restauradas, vidas sendo restituídas em nome de Jesus. Pai, muda a sorte do Teu povo, muda a sorte da Tua igreja, muda a sorte desta mulher, deste homem que só tem recebido, Senhor, o ano mal começou, nós estamos iniciando ainda o mês de abril e tantas notícias ruins, Pai, mas muda
ajuda em nome de Jesus nessa noite, que comece a chegar as boas notícias. Deus, que o novo cântico venha sobre os seus lábios e que ela possa engrandecer e adorar e reconhecer que verdadeiramente em todas as coisas, em todos os momentos, o Senhor estava no controle de tudo. Jesus, nós oramos, Pai. Nós oramos em nome de Jesus por restauração, por restituição. Deus, em nome de Jesus, vem como consolador nesta noite. Vem consolar corações aqui nesta noite, porque o Senhor me mostra claramente, Senhor, pessoas que estão sofrendo com uma dor de perca muito grande. E o Espírito Santo de Deus quer te consolar, quer curar, porque Deus diz na palavra dele que ele é o nosso Consolador, o Espírito Santo de Deus. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, diante dessa dor, Pai, diante desse luto, Senhor, nós cremos em nome de Jesus, Pai, que há cura nesta noite, que este vazio, Senhor, será preenchido pelo Teu Espírito Santo. Eu abençoo a vida de cada um aqui nesta noite, eu abençoo o lar de cada um nesta noite, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoa os lares, abençoa as casas, abençoa as famílias, abençoa o meu lar, a minha casa e a minha família, que sejamos cobertos pelo sangue do Cordeiro. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Deus, que sejamos como Jó, que tenhamos um coração sincero, um coração temente, que nós venhamos nos apartar do mal, que nós não venhamos negar o Teu nome diante da dificuldade, que nós não venhamos negar o Teu nome, a nossa fé diante da luta, Senhor, mas que nós possamos reconhecer que tudo vem de Ti, tudo volta para Ti, e que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, é aquele que nos sustenta. Segura na mão dos teus filhos nessa noite. Deus, sustenta, dá uma noite de paz em nome de Jesus. Traz a esperança a este coração que talvez chegou aqui sem esperança alguma. Deus, traz a esperança a este coração, Pai, em nome de Jesus. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigada a todos vocês por participarem dessa live. Eu vou pedir para que vocês comentem, compartilhem, mande para os seus amigos. Se você ainda não segue o canal aqui no YouTube, segue, clica no sininho. Todas as quintas-feiras, às 23 horas, eu estou aqui, trazendo uma palavra da parte de Deus. Eu creio que Deus falou contigo nessa noite. Então, se Deus falou com você, Ele tem mais vidas para alcançar através de você. Então, manda essa live, compartilha em nome de Jesus, seja um canal de Deus na vida de alguém. Seja aqueles que levam a palavra, a esperança. Então, que Deus possa abençoar e te usar em nome de Jesus. Um forte abraço. Deus abençoe.